Olá, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Este é mais um Domingão do Carlão e você já sabe, o Domingão do Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e hoje mais prateleira de cima impossível. Aqui do meu lado hoje, o Josélio Andrade Moura, doutor Josélio, médico veterinário, formado em 1970 na Universidade Federal da Bahia, uma carreira extraordinária de serviços prestados ao Brasil e, por que não dizer, ao mundo. Foi assessor de ministro, foi ministro da Integração Nacional, é um homem que entende tudo quando o assunto é sanidade animal, é a última palavra. Ô, Josélio, obrigado pela sua presença. Eu peço a licença para te chamar de Josélio, porque eu deveria te chamar de doutor Josélio. Muito obrigado aqui pela sua presença. Uma honra muito grande receber o senhor aqui no Domingão do Carlão, viu? Carlão, a alegria é toda minha estar nessa conversa extremamente integrada e relevando os grandes momentos da agricultura e da pecuária brasileira e do crescimento e uma projeção futura do que se espera do agronegócio brasileiro. Isso é que é importante, a gente dar uma olhada para o passado e fazer um desenho, uma projeção do que o Brasil representa para o mundo em termos de agronegócio. É isso mesmo. Ó, e a gente já fala, eu sempre digo aqui, viu, doutor José, que ninguém nasce ministro, nem presidente, nem diretor de nada. Aqui no Domingão do Carlão, a gente sempre gosta de uma boa história. Então, de contar as raízes dos nossos entrevistados. Então, para a gente fazer, digamos assim, um bom alicerce para a gente falar desse futuro do agronegócio brasileiro, eu queria que o senhor começasse contando um pouquinho a sua história, de onde o senhor vem. Já deu para perceber que o senhor tem um sotaque delicioso aí. Eu queria que o senhor desvendasse para nós de onde nasceu, onde o senhor foi criança. Carlão, eu nasci num município rural. Uhum. Eu sempre, se quiser dar uma aula de climatologia ou uma aula de agricultura, uma aula de solos, não tem município melhor do que o que eu nasci, o município que é, porque ele está situado no sudeste da Bahia, numa transição de Mata Atlântica para Caatinga, para Sertão, tem uma área de clima quente, mas também tem uma área de clima, vamos supor, europeu, clima frio, porque é um município muito grande, tem quase 3.500 quilômetros quadrados, e está situado numa região bastante interessante, onde se pode cultivar tudo. Ali tem cacau, tem café, tem gado, tem ovinos e caprinos, uma criação importante de peixes pela barragem do Rio das Contas. Então, tem um microclima bastante interessante no município que eu nasci. E é um município de importância histórica, porque deu à Bahia dois grandes governadores, Antônio Lomanto Júnior e César Borges. Tá? Foram dois classificados entre os melhores governadores, pessoas extremamente sérias, políticos, mas políticos voltados exclusivamente para atender os anseios do povo do estado da Bahia. Eu nasci aí, estudei, fiz meu curso primário aí em Jiquié e fui estudar no que chamava antigamente ginásio e científico em Salvador, no Colégio Antônio Vieira, que é dos padres jesuítas. Tá? E depois eu fiz o vestibular, Universidade Federal da Bahia, e me formei em veterinária. Tá? O senhor já, ao descrever aí a sua essa parte aí da sua vida e ao descrever principalmente o município, o senhor já deu umas pistas aí de por que o senhor é um apaixonado aí pela medicina veterinária. Quando é que o senhor decidiu e falou assim, não, eu quero ser médico veterinário? Como é que foi essa decisão? Tem alguma influência da família? Enfim, me conte um pouco. É interessante que não houve influência da família. Até ao contrário, quem influenciou a família fui eu. Eu tenho
irmão caçula, que também é médico veterinário, é um grande cientista, especialista na área de diagnóstico por ultrassonografia, na reprodução bovina, equina, suína. É um grande especialista com um PhD na Alemanha, em Hannover, um pós-PhD também em Hannover, na Alemanha. Tá? E eu tenho 2 sobrinhos veterinários. E dentro da família tem primos, etc. Todos veterinários, eu acho que eles que trilharam o meu caminho. Mas o que me inspirou a ser veterinário foi uma entrevista que eu fiz com um grande cientista chamado Fúvio José Alice, que foi o primeiro diretor do Instituto Biológico da Bahia. Como aí em São Paulo tem o Instituto Biológico de São Paulo, que é uma grande instituição científica, na Bahia também tinha o Instituto Biológico da Bahia, e o Fúvio José Ares foi o diretor, o primeiro diretor. Mas essa entrevista que eu fiz com ele, ele era secretário da Agricultura do Estado da Bahia, foi um grande secretário no governo Lamanto Júnior. Aí eu disse, minha opção vai ser por fazer veterinária, e assim o fiz. E o senhor foi secretário nacional de Defesa Agropecuária. Agora eu já estou adiantando um pouquinho aqui o seu currículo. Ou seja, um cargo de extrema importância, e eu imagino que um cargo que deva ter visto toda essa evolução que a gente teve no nosso agronegócio. Então, eu queria, já que o senhor falou de medicina, estamos falando da sua formação em medicina veterinária aí na Universidade Federal da Bahia, estamos falando de 1970, e nós estamos aqui olhando ainda, fazendo um olhar para o retrovisor, que é sempre muito mais fácil, né? É muito mais tranquilo a gente falar no retrovisor, para a gente situar um pouquinho como que era, como é que a gente evoluiu e quanto prejuízo a gente já teve por falta de políticas de defesa agropecuária realmente importantes. Carlão, eu reputo que a Secretaria de Defesa Agropecuária, que seu nome original de nascimento é Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária, seja a entidade mais importante do Ministério da Agricultura, porque a secretaria representa o seguro do produtor rural, a garantia de que ele vai produzir e o seu rebanho está garantido das diversas doenças que pode acometer. Eu participei da criação da secretaria. A secretaria foi criada em 1978, perdão, em 77. Tá? Eu participei da redação dos atos de criação da secretaria e teve como primeiro secretário José Alberto da Silva Lira. Tá? Em seguida, em 78, por isso que eu falei em 1978, nós fomos surpreendidos com um surto de peste suína africana no Brasil. E eu participei ativamente de todo o processo no nível estratégico da erradicação de peste suína africana. Todo o processo, inclusive eu que assinei, juntamente com o ministro Nestor Ios, o ato de erradicação da peste suína africana no Brasil, tá? Comunicando isso à OIE, que é a Organização Internacional de Epizootia, que hoje chama Organização Mundial de Saúde Animal. Eu gosto sempre de dizer que o controle das enfermidades é o passaporte que o Brasil tem para entrar no mercado internacional. Antes de 1978, o Brasil, eu falo sempre, criava era porcos, tá? Porque não havia um controle sanitário adequado. Depois que se erradicou a peste suína africana, esse ato foi assinado em 1984, dezembro de 1984, o Brasil se credenciou para exportação de carne suína. Antes, zero a exportação, até o mercado interno não era devidamente abastecido. Era uma competição do que havia de qualidade produzido principalmente no centro-sul do país, principalmente Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, uma parte de São Paulo, com criações totalmente desordenadas, misturada com lixo, etc. A partir da peste suína, nós credenciamos, e hoje
por isso que eu falo que a sanidade sempre está à frente. Hoje o Brasil está do quarto para o terceiro maior exportador de carne suína do mundo, tá? Em função da defesa sanitária. Aliás, a defesa sanitária no país é uma instituição altamente respeitada, tá? Em 1910, foi criado a Diretoria Geral dos Serviços Veterinários. Interessante que foi um militar, o primeiro diretor-geral, o Muniz de Aragão. Se inspirou no modelo francês. Nós recebemos aqui no Brasil uma missão francesa de veterinários civis e militares, e aí ele implantou, ajudou ao Brasil a implantar o ensino veterinário brasileiro e, acima de tudo, o serviço de defesa sanitária e de inspeção de produtos de origem animal ao MOD, ou com o modelo francês de erradicação das doenças e não convivência com a doença, tá? Isso propiciou que, em 1921, 101 anos passados, nós fomos surpreendidos com a rinderpeste, quer dizer, a peste bovina, e erradicamos dentro de um ano a peste bovina, porque os produtores rurais, onde teve o foco no estado de São Paulo, foi uma epizotia muito forte, eles tinham mentalidade de tornar o estado de São Paulo o grande banco genético bovino do Brasil, tá? Quer dizer, exportar matrizes reprodutores para o restante do Brasil e também os demais países da América do Sul. E os veterinários à época, comandado por Moacir Alves de Souza e outros tantos, erradicaram a doença dentro de um ano. Um ano. Você quer ter uma ideia? Quantos anos o mundo levou para erradicar a peste bovina? 300 anos. Começou em 1711 e o mundo ficou livre em 2011. Quer dizer, 300 anos o mundo levou para erradicar essa doença. Quer dizer, 2 doenças foram erradicadas no mundo: na área humana, a varíola, e na área veterinária, a rinderpeste, que é a peste bovina. A partir desse momento, houve uma grande evolução da pecuária nacional, grande evolução. Bem, eu vi na transmissão de cargo da grande ministra, a Tereza Cristina, para o ministro Marcos Montes, ela falar que o agronegócio, a agricultura, estava no DNA do Brasil, tá? E isso é uma pura verdade. Se a gente procurar a certidão de nascimento do Brasil, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, diz: a terra é rica e generosa. Esse é o DNA brasileiro. Mas nós passamos por diversos períodos e o Brasil foi crescendo, sendo que, na década de 60, o que é que acontecia no Brasil do ponto de vista populacional? 80% dos brasileiros estavam no meio rural e 20% no meio urbano, tá? O que é que aconteceu nos anos subsequentes? A coisa inverteu, quer dizer, 30% ou 20% estava no meio rural e 80% nas grandes cidades, médias cidades, ou então nas regiões metropolitanas dos grandes centros urbanos. O que é que passou a exigir do agronegócio? Tá? Primeiro, que antes era fazendeiro e passou a ser o quê? Empreendedor do meio rural. A mentalidade mudou totalmente. Foi que nós tivemos uma sucessão de bons ministros da agricultura. Quando eu entrei no ministério, era Luiz Fernando Cisne Lima, um engenheiro agrônomo, gaúcho, de boa cepa, tinha um grande secretário executivo, Ezelino Alonso de Araújo Arteste, médico veterinário, e que eles tiveram a sapiência de criar não somente a Embrapa, mas fortalecer o sistema de informação rural.
que veio se consolidar com outro grande ministro, Alisson Paulinelli, que ele pegou as pessoas, mandou estudar fora, porque nós precisávamos produzir mais por menos pessoas e produzir o que antes as pessoas que estavam no meio rural não sabiam o que era a fome, porque cada um produzia o seu pedaço, produzia o seu quião. Então, ali criava a sua galinha, seu porco, sua cabra, sua vaca, etc. Mas aí não, a coisa passou a ser de forma empreendedora. E veio o Paulinelli e o que transformou. Aliás, interessante, eu vejo esses ecologistas catastrofistas dizer estão acabando com o cerrado brasileiro. Isso não é verdade. O que se está se fazendo é transformar o cerrado em terra que não produzia nada, em terras altamente produtivas, graças à tecnologia que o Brasil próprio gerou. Tá? Quer dizer, hoje se produz no cerrado o que não se produzia absolutamente nada. Eu queria até aproveitar essa colocação do senhor. Domingo passado, nós tivemos aqui no nosso programa Domingão do Carlão o Frederico Logman, que é da área de inovação lá da SLC Agrícola. E aí, eu falando com ele, falou, eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, otimista por precisão, eu sempre falo, e esse programa aqui todo mundo já sabe, que é um programa de agenda positiva. O nosso copo aqui está sempre meio cheio, jamais ele está meio vazio, a gente está sempre, nós somos bastante otimistas. Mas, a propósito disso que o senhor falou, o Frederico me disse, olhando um pouco para o futuro, e é um pouco essa conversa que a gente vai encaminhar daqui para frente, ele prevê, né, uma era da abundância, ou seja, ao contrário, né, de que todo mundo fala, eles foram para o Cerrado, uma terra que, como dizia o Roberto, como me disse aqui no programa, o Roberto Rodrigues, de um tempo em que cerrado nem dado nem herdado. Então, os agricultores brasileiros pegaram uma terra que não produzia absolutamente nada, que teoricamente não tinha aptidão para a produção, e transformaram à custa de tecnologia, à custa de conhecimento, à custa de tudo isso que nós estamos falando. Eu queria que o senhor desenvolvesse esse tema para nós. Sim, é exatamente nesse caminho aí que a gente vai. Tá? Bom, então, o que é que aconteceu? Eu citei o ministro Cirino Lima, o grande ministro, dois grandes, o ministro Paulinelli. O Plano Nacional, o segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, ele dizia que a agricultura tinha que produzir excedentes exportáveis, quer dizer, produzir para atender a demanda do povo brasileiro e gerar excedentes exportáveis. Aí veio outro grande ministro, Marcos Vinícius Pratini de Moraes e Roberto Rodrigues, que trabalharam no mesmo sentido os dois. É o quê? Não no sentido de produzir de excedentes, não. Iam lá fora, vendia, fechava os contratos e nós íamos produzir dentro da qualidade exigida pelo mercado internacional. Nós passamos a ser grandes supridores mundiais de alimentos, os grandes supridores. Isso foi um trabalho grande do Marco Vinícius Pratini de Moraes e Roberto Rodrigues, e que deu sequência com a ministra Tereza Cristina, e agora, que é a sequência, o Marcos Montes. Quer dizer, nós hoje não produzimos para vender, nós vendemos para produzir e abastecer o mercado internacional. E o que é que está previsto nos próximos 30 anos? É que a população mundial chegue a 9 bilhões de almas, 9 bilhões de pessoas, e que precisam ser alimentadas. E essas pessoas estão saindo, continuam saindo do meio rural, das pequenas cidades, para grandes cidades. Tá? Então, a gente vê, eu acabei de falar de suinocultura. O Brasil tem em torno de 32, 33 milhões de suínos. A China tem 300 milhões de suínos. Mas a China é o maior produtor, mas também é o maior
importador de carne de suínos, porque a China já chegou no limite da sua produção, até por questões ecológicas e por questão também de produção. Não consegue produzir, embora esteja adotando alta tecnologia, fazendo fazendas ou criatórios verticais de edifícios de 10, 12, 14 andares, vários edifícios juntos, com elevadores, com tudo, mas isso tem um limite, porque a China não consegue produzir mais os grãos necessários para alimentar esses porcos e também a água necessária para a criação. Por outra parte, a Europa já também exauriu o seu sistema. Tá? Você vê que a Irlanda produz, mas produz a preços muito altos e não competitivos com a agricultura brasileira. Tá? Nós somos ousados, produzimos aviões e outras coisas, mas na agricultura e na pecuária nós somos imbatíveis. Nós produzimos com altíssima qualidade, atendemos às questões próprias de cada mercado, nós atendemos 100 e tantos países, 190 países, e especificamente com acordos bilaterais, atendendo às exigências de cada um deles. Então, o Brasil tem sido campeões e as indústrias estão reunidas através, no caso da carne da BIEC e outras, sabe, Figo, etc., e que estão antenadas com o mundo e nós estamos chegando juntos, porque nós chegamos a um ponto de produzir com qualidade. Quer dizer, nós deixamos aquele passado onde éramos fazendeiros, produtores para depois ir levar para a feira, para atender a grandeza do mercado mundial. O Brasil atende 1,5 bilhão de pessoas fora do Brasil com produtos de qualidade. Quais serão as exigências que os nossos clientes farão sobre nós? Carlão, você trabalha diretamente com o homem do campo, trabalha diretamente com o agronegócio. Uhum. A produção pecuária, como também a produção agrícola, não é de curto prazo. Uhum. A visão tem que ser de longo prazo. Então, o que é que o Brasil precisa? É adotar políticas agrícolas e pecuárias de longo prazo, de longo alcance e políticas estáveis. Tá? Nesse setor, ela tem que ser para dar uma segurança a todo o processo produtivo. Tá? As indústrias de medicamentos, as indústrias de vacina, aliás, nós temos as melhores indústrias no mundo de produção dos insumos pecuários. Tá? Eu vi uma entrevista do ministro, aliás, grande ministro, Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, ele estava dizendo que o ministério dele está fazendo um grande esforço para produzir a vacina contra a Covid com tecnologia brasileira. Olha, nós produzimos praticamente todas as vacinas na área veterinária com tecnologia brasileira. Tá? Inclusive, os nossos laboratórios que produz a vacina contra a febre aftosa são os melhores do mundo. E toda a tecnologia, não sei se você sabe, a tecnologia da vacina de febre aftosa, ela é do Ministério da Agricultura. Foi feita com a parceria com o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa e que gerou a vacina oleosa e que a gente conseguiu de 50 mil focos, que era na década de 70, no início, reduzir para 0 através de vacina. E temos outras tantas vacinas no setor da avicultura, no setor da suinocultura, além dos produtos veterinários, todos de alta qualidade, graças à política e à auditoria do Ministério da Agricultura. Então, o que o Ministério, o governo precisa fazer é ter políticas bem claras de longo prazo, inclusive na área leiteira. Tá? O que se tinha no passado, Carlão, era o quê? Quando se falava em alta qualidade, vou citar um exemplo, um carro, é um Mercedes-Benz. O que é que se vinha na cabeça? O preço muito caro. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem veículos
de altíssima qualidade, com tecnologia embarcada em preços baixos. A mesma coisa a agricultura e a pecuária e alimentos. A gente tem que produzir de alta qualidade por preços baixos. Isso nós estamos conseguindo porque nós praticamos as melhores tecnologias no mundo. Nós temos a sanidade que o mundo exige. Hoje nós somos exemplos. Aliás, o Brasil é um dos 28 países que é considerado criador da Organização Internacional de Epizootias, ou seja, Organização Mundial de Saúde Animal. E o Brasil tem dado exemplo para o mundo como se cuida da sanidade animal e vegetal aqui no Brasil. Por isso que nós nos credenciamos para ser um grande supridor mundial de alimentos. E eu ouvi o ministro Roberto Rodrigues falar que produzir alimento e alimentar o povo é dar paz para o país, dar paz para o mundo, porque um mundo faminto é um mundo intranquilo. Um briga com o outro por causa de alimentos. Aliás, eu vou dizer, você falou de futuro, a moeda do futuro vai ser alimento. É isso aí, gente. Esse foi mais um Domingão do Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Antes de agradecer mais uma vez o Dr. José, eu quero agradecer também os nossos apoiadores aqui, a Employer, que entende tudo de RH. A Employer é show de bola. Quem precisa contratar trabalho temporário é com a Employer, e a gente sabe que trabalho temporário é muito importante, especialmente dentro do agronegócio, onde na safra se consome mais mão de obra, enfim, o povo lá é top de linha. Muito obrigado, um forte abraço ao Marcos Abreu, e também mostrar aqui a nossa plataforma Agro Revenda, que é a revista, a plataforma de conteúdo da distribuição agro. Dito isso, doutor Josélio, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, foi maravilhosa essa entrevista, agradeço imensamente a sua disposição de falar aqui conosco, viu? Tá bem, Carlão. Um abraço e eu aproveito para fazer uma saudação ao produtor rural brasileiro, ao homem do agronegócio, porque não se intimidou diante da situação sanitária do país e produziu de sol nascente a sol apoente, com o seu suor, para que o Brasil tivesse o crescimento adequado. Eu saúdo com o meu abraço ao agricultor brasileiro. Maravilha! E já que o senhor está saudando um agricultor brasileiro, eu também quero mandar um abraço para um outro médico veterinário, meu querido amigo Stefan Mihailov. Quero mandar um abraço para o doutor Flávio, a turma lá da Champion, que também está sempre aqui conosco. Muito obrigado a todos vocês. Eis aqui nesse domingão o doutor Josélio Andrade Moura, uma pessoa que é simplesmente fantástica, deu uma aula aqui para nós. E se você está aqui assistindo a gente nas nossas redes sociais e ainda não se inscreveu aqui, gente, essa entrevista vale sei lá quantas mil inscrições. Então, você faça isso agora. E obrigado por você que está na audiência nacional e internacional aqui do Canal do Boi. Um forte abraço para todos vocês. Doutor Josélio, muito obrigado. Eu vejo todos vocês domingo que vem, aqui mesmo, no nosso Domingão do Carlão. Valeu!